Olá, bem-vindo ao Mago da Física. A aula de hoje basicamente é a física na garrafa térmica. Ou seja, qual é a física por trás de uma garrafa térmica? Vamos entender de forma simples, né, como é que a gente pode abordar essa física, certo, utilizando uma garrafa térmica. A primeira pergunta que vem é: qual é a função real de uma garrafa térmica? E a resposta, obviamente, é simples, tá? É o senso comum, que é manter constante a temperatura no seu interior, certo? Ora, manter constante a temperatura no interior, se você pega a garrafa térmica e está associado a ela o meio externo onde ela está imerso, certo? Fisicamente o sistema sempre procura o equilíbrio térmico. Então vai haver troca de energia, né? Ou poderia haver troca de energia para que atinja o equilíbrio térmico, ou seja, se mantenha a temperatura igual na garrafa térmica e no meio externo. Então tem que ter algumas características para impedir isso, uma vez que nós queremos que dentro dela, certo, se mantenha a temperatura, né, que a gente está propondo, né, dependendo do que você vai colocar aqui dentro. E é isso que a gente vai tentar apresentar para vocês hoje de uma forma simples, para que vocês consigam captar essa informação e entendam de fato o que está por trás de uma garrafa térmica, ok? Bom, uma coisa a gente já sabe: o calor fluirá de forma espontânea sempre da fonte quente, ou seja, a fonte de maior temperatura, para a fonte fria, de menor temperatura. Isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica. Um dos enunciados lá, quando você trabalha a segunda lei da termodinâmica, que eu não vou entrar em detalhe, porque a proposta não é essa, certo? Me diz que se você tiver fonte fria e quente, certo? Se não houver nada que impeça essa troca de calor, o calor sempre vai fluir até que atinja o equilíbrio térmico, certo? Mas vai fluir como? Espontaneamente, da fonte mais quente para a fonte mais fria. Nada impede que da fonte mais fria também flua calor para a fonte mais quente, mas isso não seria espontâneo. E aí já é um motivo de outra aula. Tá certo? Então a gente já sabe que espontaneamente vai sair da fonte quente para a fonte fria, ok? Bom, então vamos lá. A garrafa térmica então precisa impedir que haja troca de calor com o meio externo. Por quê? Imagina a situação que eu coloco café lá dentro. Se a temperatura está maior, lá fora está menor, então vai haver troca de calor até que atinja o equilíbrio térmico. É justamente essa proposta que a gente vai fazer, certo? Porém, quando você fala em calor, em troca de calor, certo? Existem três formas, e são importantes essas formas de propagação de calor para a gente entender a garrafa térmica. Existem três formas de propagação de calor: condução, convecção e radiação. Condução e convecção, para ocorrer, é necessário que haja um meio material. Ou seja, não há possibilidade de ocorrer propagação de calor por condução e convecção no vácuo, no vazio, porque não tem matéria. Já a radiação, existe a possibilidade dela acontecer tanto no vácuo como em meio material, certo? Radiação é energia que se propaga por ondas eletromagnéticas. Também não vou discutir condução, convecção e radiação, porque é outro momento, mas proponho a ideia de que vocês já sabem disso aí, e se não souberem vocês vão fazer uma pesquisa básica, mas basicamente o que a gente precisa é condução e convecção precisa do meio material, radiação não precisa do meio material. Pode ocorrer em meio material, mas pode ocorrer também no vácuo, ok? Bom, então vamos lá. Como é que eu vou manter a temperatura constante no interior da garrafa? Imagine uma situação que eu tenho uma garrafa aqui e eu coloco café. A partir do momento que eu coloco café na garrafa, certo? Eu tenho a temperatura interior, temperatura exterior, T vai representar para a gente a temperatura. Então, nesse momento, a temperatura interior é maior do que a temperatura exterior, porque tem café lá dentro. Sendo assim, certo? Espontaneamente vai ocorrer um fluxo de calor, né? Saindo da garrafa térmica, cuja temperatura é maior, para o meio ambiente, cuja temperatura é menor. Certo? Essa é uma proposta de uma garrafa qualquer, não seria a garrafa térmica especificamente ainda, ok? Bom, tendo fluxo de calor, ó, como a gente viu, tendo fluxo de calor, ele pode ocorrer por condução, convecção ou radiação, certo? Beleza. O que é necessário fazer então? Ora, se eu quero fazer com que aqui dentro a temperatura se mantenha constante por uma grande parte do tempo, então é necessário que eu impeça de haver essa troca de calor entre a parte interna e a parte externa. Ok? Ou seja, eu tenho que impedir condução, convecção e radiação. Se eu impedir essas três possibilidades, tá? Eu não tenho mais troca de calor e aí eu mantenho por um tempo essa garrafa térmica com a temperatura interna constante. Ok? Como impedir essa troca? Aí vamos ver. Certo? Então, no primeiro momento, nessa minha garrafa, que não é uma garrafa térmica ainda, eu coloco uma segunda superfície e aí eu tenho um meio aqui entre a primeira superfície e a segunda superfície, certo? Onde eu coloco vácuo. Quando eu falar vácuo, vamos pensar em ar rarefeito, não um vácuo perfeito, certo? Mas vamos pensar em algo próximo de vácuo. A partir do momento que eu coloco vácuo entre essas duas paredes, certo?
eu elimino condução e convecção. Por quê? Porque para que haja convecção e condução é necessário que haja meio material. Se eu coloco o vácuo, não há mais propagação de calor por condução e convecção. Ok? Beleza. Mas ainda trocaria calor por irradiação, certo? Porque a radiação também ocorre no vácuo. Então, mesmo que a troca de calor seja menor, mas ainda vai haver troca de calor. Então eu tenho que impedir que haja essa troca de calor. Ok? Então vamos lá. Então, para impedir a troca de calor, de radiação, eu coloco a minha superfície, né, espelhada. Por quê? Porque a radiação é onda eletromagnética, se comporta como luz, a gente já tem uma ideia do que é luz, certo? E a luz, quando bate no material refletor, ela bate e volta, ela reflete. Então eu dificulto a passagem de energia para a radiação, fazendo com que ela seja aprisionada aqui dentro, ela bata e reflita. Tá? Então, se eu consigo eliminar todas as três possibilidades de troca de calor, eu não tenho mais troca de calor do meio interno para o meio externo, certo? Então não haveria mais fluxo de calor. Nesse caso, eu tenho uma quantidade de tempo bem grande, mantendo essa temperatura constante, ok? Então vamos lá. O processo é perfeito? Não, por vários motivos, certo? Mas o principal dele é a tampa. Por quê? Porque a tampa não tem todas as características que tem na garrafa especificamente, ou seja, eu não tenho vácuo nela, certo? Eu não tenho uma superfície espelhada. O que a tampa de fato impede ou dificulta? A troca de calor por convecção. Ou seja, se ela está fechada, eu impeço que haja troca de calor com fluidos aqui, ó, certo? Por convecção. Mas eu tenho que abrir para colocar num copo, numa xícara, alguma coisa para tomar esse café, certo? Então, como existe ainda a possibilidade de troca de calor, mesmo que seja mais lento do que isso, esse isolamento não é perfeito. Ok? Mas já dá para ter uma ideia de como é que é a parte da garrafa térmica. Ok? E água gelada? Eu posso colocar água gelada numa garrafa térmica dessa? Certo? A resposta é sim. Opa, passo direto? Sim, claro que eu posso colocar água gelada. Mas como seria então para colocar água gelada? Ora, agora se eu colocar água gelada, o que vai acontecer? Coloquei água gelada, temperatura interior, temperatura exterior. Só que agora a temperatura interior é menor do que a exterior. Então o fluxo de calor é o contrário. É de fora para dentro. Então eu tenho que impedir de fato a troca de calor por condução, convecção e radiação de fora para dentro. A gente já tem uma base. Como é que eu faço para impedir essa troca de calor? A gente já viu parte dela. Qual é? Crio vácuo. No vácuo eu elimino condução e convecção, mas continua tendo radiação de fora para dentro. Ora, então, quando você pegar, certo, a superfície espelhada de ambos os lados, também pelo lado externo, certo? Essa mesma garrafa, se ela tiver a superfície espelhada de ambos os lados, eu tanto faz eu colocar água quente, ou café quente, ou água gelada. Por quê? Vácuo impede condução e convecção, e a superfície espelhada internamente impede que a radiação saia, e externamente impede que a radiação entre. E aí eu tenho calor só fluindo aqui fora, mas não consegue entrar para aumentar a temperatura na água gelada, que é a ideia de atingir o equilíbrio térmico. Ok? Beleza. Então, o que é a garrafa térmica realmente? Eu segurei aqui uma garrafa, que é uma garrafa térmica. Mas o que é a garrafa térmica realmente? A garrafa térmica, na realidade, ela é a parte física propriamente dita, ela está aqui dentro dessa garrafa aqui. Certo? Ó, a garrafa térmica é essa parte aqui, ok? Essa parte aqui que é de vidro, ela é de vidro espelhado, certo? Tanto pela parte interna quanto a parte externa, como expliquei. Se a gente colocar o dedo aqui, colocar os dois dedos aqui, eu vejo que existe uma espessura, certo? Entre a parte interna e a parte interna, que é justamente onde entra a parte de vácuo, certo? E aí aqui a radiação bate de fora para dentro e sai, não entra se aqui tiver água gelada, e de dentro para fora não sai se tiver água quente. Então essa é a verdadeira garrafa térmica, ok? Bom, e o que é isso aqui especificamente? Isso aqui é só a proteção da garrafa térmica. Geralmente quando isso aqui cai, o que quebra é isso. Geralmente você chega numa loja, compra esse material e coloca aqui dentro novamente. Para a garrafa térmica, fisicamente falando, é essa parte aqui que eu estou mostrando. Certo? Por que geralmente usamos esse tipo de garrafa térmica para colocar água gelada? Ou seja, por que a gente não usa isso aqui para colocar água gelada? A situação é muito simples. Como eu disse que é simples, que é vidro, isso aqui, certo? Ora, essas garrafas que você coloca água não contém vidro. Essa daqui contém vidro. Quando eu coloco uma garrafa térmica no café, a maior parte do tempo ela vai ficar parada.
certo? Mas quando você coloca água, você leva para um jogo de futebol, você leva para caminhar, você leva para correr, leva para praticar esporte. Ora, a possibilidade de uma bola bater numa garrafa dessa ou dela cair é muito maior. Então é muito mais fácil dela quebrar se for de vidro do que se for com material que não tenha vidro, que não contenha vidro, certo? Então o motivo pelo qual, certo, a gente não usa com água não é porque não funcionaria com água, muito pelo contrário, funcionaria até melhor. A questão é que eu não consigo ter condições de dar proteção a ela de algum acidente. E aí como vou perdê-la, vou quebrá-la, então não levo, eu levo outra que não tenha vidro, ok? Então, valeu aí, até a próxima. A garrafa térmica está aqui na minha mão, certo? Tenham aproveitado a aula e que tenham entendido realmente o que está por trás de uma garrafa térmica. Então, até a próxima aí. Valeu!